Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 16 de abril de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E hoje, domingo, vocês sabem, é a Páscoa na Igreja Cristã Ortodoxa, que é muito prevalente lá na região da Ucrânia, né? E, infelizmente, tivemos mais casos de brutalidade russa, com igrejas sendo destruídas pelos russos agora, no dia da Páscoa, na véspera da Páscoa, um absurdo. Inclusive bombardearam uma igreja na própria cidade de Donetsk para fazer propaganda dizendo que eram os ucranianos bombardeando. Eu vou explicar para vocês porque eu tenho certeza disso. Apesar disso, teve também boas notícias, né? Na Lavra de Pechersk, lá em Kiev, né, teve a primeira missa de Páscoa rezada em ucraniano hoje, né, depois da mudança para o Patriarcado de Kiev, né, e a missa ficou muito cheia, encheu de gente lá. Em Moscou, o patriarca Kirill foi também rezar a missa dele, só que foi cercado com 20 seguranças do FSB. É muito medo, meu amigo, o pessoal está muito preocupado. O Putin também participou da Páscoa, mas numa capela à parte. Ele não aparece em público quando é ele de verdade. Quando tem outras pessoas perto dele, é porque é sósia, né? Ambos estão com muito medo pelo visto. A insatisfação na Rússia está crescendo e a cabeça deles fica mais em risco com isso. Os ucranianos destruíram uma grande base russa aqui em Rubizhny, próximo a Kreminá, aqui em Luhansk, usando HIMARS. Foi uma grande explosão lá. E agora tem mais informações de que haveriam outros vilarejos aqui no sul, próximo a Zaporizhia, aqui na região de Zaporizhia, que teriam sido liberados pelos ucranianos. E tem pelo menos um vídeo disso. É assim, não dá para ter certeza não, mas os indícios estão apontando para algum movimento ucraniano ali no sul. Não acredito que seja já a grande ofensiva. O que está acontecendo provavelmente são aqueles ataques de teste que eles estão fazendo, só que de vez em quando eles testam e conseguem avançar alguma coisa, né? Alguns dias atrás a gente falou de Robotny, e agora são 4 vilarejos próximos a Ruliapole. E bom, o Lula não cansa de falar besteira sobre a guerra, né? Realmente agora ele deu uma outra declaração falando que foram os 2 países que começaram a guerra. Como assim os 2 países que começaram a guerra, Lula? A Rússia que invadiu a Ucrânia, a Ucrânia não fez nada. A Ucrânia está se defendendo. E outra coisa, ele falou, por que o Zelensky não para a guerra? Caramba, o Zelensky está sendo invadido, como assim ele para a guerra? Tudo que ele está fazendo é tentar parar a guerra, tirar o inimigo de dentro da Ucrânia. É isso que ele está fazendo, tentando parar a guerra. Que idiota essa coisa, cara. Essa equivalência falsa, o Lula está realmente perdido. Esse cara, acho que ele está pancado da cabeça já. Eu nunca imaginei que ia sentir tanta vergonha de ser brasileiro como eu estou sentindo agora com o Lula falando essas merdas lá. Como é que foi possível o pessoal colocar esse idiota, corrupto, ladrão na presidência do Brasil? Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender como uma única pessoa teve coragem de ir lá e digitar 3. Não, eu não consigo entender. Não consigo entender. Se você fez isso, eu peço que você pare de assistir o meu canal, suma da minha vida, porque eu não quero contato com esse tipo de pessoa. E, bom, além disso, o Lavrov está chegando agora, segunda-feira, amanhã, dia 17, aqui no Brasil. Ninguém sabe o que ele vem fazer aqui. Estão falando que vem a fazer um acordo de diesel e coisa e tal, o que seria um absurdo. Ninguém precisa de diesel sujo de sangue e nem faria sentido, porque no final das contas o petróleo está caindo de valor no mercado mundial. Então para que essa visita do Lavrov aqui, né? Estão programadas manifestações de repúdio à visita do Lavrov em São Paulo, em frente ao consulado russo ali no metrô Butantã, 12h30 amanhã, e também em Brasília, 12h30 também, lá no Palácio do Itamaraty. Manifestações a favor da Ucrânia contra o Lavrov. Quem puder ir, eu agradeço muito. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Libertas também, Frisonil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente estava falando, hoje é dia de Páscoa, né? Mas infelizmente os russos não estão nem aí para isso. Isso daqui é uma igreja ortodoxa ucraniana na cidade de Zaporizhia e que foi bombardeada na véspera. Então tá aqui, ó, a igreja totalmente destruída. Felizmente não tinha ninguém na igreja, ninguém foi ferido, mas muito triste isso justamente na véspera da Páscoa lá, né? Muito pior foi esse caso aqui em Snihurivka, ali na região de Mykolaiv. A cidade de Snihurivka durante muito tempo foi linha de frente ali, né, quando os russos ainda ocupavam a margem direita do Dnipro.
mas já foi recuperada pelos ucranianos, mas sofreu ontem um ataque de mísseis russos que acabou matando 2 garotos, aqui um garoto de 17 anos e uma garota de 18 anos, que estavam levando coisas de Páscoa e acabaram mortos pelos russos. Olha que coisa absurda isso. Bom, e não foi só isso. Também em Donetsk, vocês sabem, Snihurivka fica aqui, ó. Snihurivka é essa cidade aqui. Já está bem longe da linha de frente, mas de vez em quando os russos fazem essas atrocidades. E agora aqui em Donetsk, na cidade de Donetsk, também os russos prepararam uma false flag aqui, ó. Tá vendo aqui o bombardeio aqui? Esse aqui foi um bombardeio de uma igreja, né? E aí o pessoal está se perguntando o seguinte, a prova de que isso daqui foi armação russa é o seguinte. Primeiro, os caras estavam filmando a coisa no momento que aconteceu a explosão. Olha só. Aqui, ó. Aqui em 15 minutos, em 5 a 10 minutos depois que aconteceu, já tinha propaganda nos canais russos falando de ucronazes e não sei o que lá. Simplesmente você não consegue reportar esse tipo de coisa em tão pouco tempo, a menos que já fosse tudo preparado. Já vi uma preparação lá dos russos de jogar essa bomba nessa igreja lá em Donetsk, justamente para dizer que não, que os ucranianos estão fazendo não sei o que lá, que estão bombardeando Donetsk, olha que absurdo e coisa e tal. A ideia é justamente de criticar os ucranianos. Uma false flag, ataque de false flag. 5 em 10 minutos depois já tinha vídeo de vários blogueiros militares russos criticando isso daqui. Ou seja, está mais do que na cara que isso aqui foi armado pelos russos, né? Bom, mas eu botei essas notícias ruins no início justamente para a gente deixar isso para trás e vamos ver que tem notícias boas hoje também, né? Essa daqui é a missa, a primeira missa em ucraniano, lá na Lavra de Pechersk, lá em Kiev, né? Vamos ouvir um pouquinho aqui. Muito bonito, né? Finalmente, depois de tantos anos dominada pelo Patriarcado de Moscou, essa igreja, que é uma igreja milenar, está mais de 1000 anos ali em Kiev, ela hoje é dirigida pelo Patriarcado de Kiev, né? E, portanto, agora é efetivamente uma igreja ortodoxa ucraniana. Enquanto isso, lá em Moscou, a situação é bem diferente. Isso daqui foi a Páscoa lá na Catedral em Moscou, né? E aqui passa o Patriarca Kirill, esse velhote aqui, e olha só a quantidade de segurança do FSB. Diz que tinha mais de 20 seguranças do FSB em torno dele. Isso aqui porque é dentro da Catedral de Moscou, ou seja, não é um espaço aberto, um local que, em tese, alguém poderia tentar um atentado ou fazer alguma coisa. Não, isso aqui é porque está dentro da Catedral de Moscou. Ainda assim tinha 20 seguranças do FSB em torno do Kirill, né? E o Putin, ele foi filmado também celebrando a Páscoa, mas ele faz isso numa capela à parte. Ele não vai nessa Catedral de Moscou, embora ele acompanhe a missa nessa catedral, nessa outra capela, né? Ele faz isso já há bastante tempo também por medo de não de estar no meio do público e ser morto, né? Lá na Rússia, cada vez mais aumenta a insatisfação com a situação toda, não apenas com a guerra, com a situação econômica, com tudo que está acontecendo, e daí talvez o Putin tenha razão mesmo, tem que se esconder mesmo no bunker dele. Ficar aparecendo em público pode ser complicado, né? Bom, boa notícia, houve uma troca de prisioneiros e 130 prisioneiros ucranianos foram retornados para a Ucrânia, né? Um bom presente no dia da Páscoa. Imagina essas famílias aí recebendo de novo seus filhos, né? E o curioso disso aqui, o que o pessoal está colocando, é que tem umas imagens dos prisioneiros russos, e curiosamente os prisioneiros russos não estão satisfeitos. Por que será, né? Como é que pode isso? Esse aqui é o momento da troca, tá vendo onde teve a troca aqui? Essa troca foi feita próximo aqui, nessa região aqui, ó, de Kamiansk, né? Enfim, procedimento padrão de troca de prisioneiros, né? Pessoal muito satisfeito de voltar para casa aqui, os ucranianos. E aqui está talvez uma explicação de por que os russos não estão tão satisfeitos assim de voltar para a terra deles, né?
Nessa leva houve alguns Kadirovitas, né? Não vou chamar ele de chechenos, porque até o povo checheno também não gosta muito do Kadyrov, não. Mas enfim, houve alguns soldados Kadirovitas que foram liberados nessa troca de prisioneiro, e o Kadyrov em si falou que não vai receber eles não, porque é meio vergonhoso ser pego pelo inimigo, que se eles tiverem honra, eles vão voltar para a guerra, tem que voltar para a guerra, não sei o que lá. Aqui, ele falando aqui, foram cinco soldados chechenos retornaram da prisão na Ucrânia, né? E os jornalistas perguntaram o que eu ia fazer, se eu ia lá receber eles. Ele falou que não, que nenhum soldado deveria ter razão para capturar, viu? Você tem que morrer, não pode deixar ser capturado, né? E aí ele fala aqui que esses soldados, eles avisaram que estavam sem munição, mas isso não deixa de ser erro deles, porque eles tinham que ter economizado munição antes, na hora de atirar. Ele fala isso aqui mesmo, aqui. Eles estavam ficando sem munição, mas eu acredito que todo guerreiro precisa saber, não pode ficar dando tiro randomicamente, ele tem que saber guardar a munição. Cara, é um absurdo. Dá para explicar por que os prisioneiros de guerra russos não estavam satisfeitos em voltar para a Rússia, ao contrário dos ucranianos. Agora, isso aqui é uma imagem realmente impressionante de uma grande quantidade de tropas ucranianas. Eu imagino que isso daqui não é na frente de batalha, tá? Não faz sentido você reunir esse monte de soldados assim na linha de frente. Isso aqui provavelmente é algum treinamento que foi feito com os soldados, mas mostra realmente uma grande quantidade deles, tá? Muitos soldados ucranianos mesmo. Nisso aqui que parece ser uma marcha, alguma coisa assim, que eles estão fazendo de treinamento aqui, né? É lógico, os ucranianos têm lançado esses vídeos de tempos em tempos exatamente para botar medo lá nos russos, né? E está funcionando. Diz que está sendo muito discutido no Telegram russo isso daqui, tem deixado muita gente nervosa lá na Rússia, essa quantidade de soldados ucranianos que está pronta para a batalha, né? E bom, aconteceu uma explosão muito grande num centro de treinamento para tanques, uma explosão de munição num centro de treinamento de tanques na cidade de Kazan, na Rússia, né? Isso aí fica bem no interior da Rússia. Então, o mais provável aqui é um acidente, mas pode ter sido uma sabotagem também. De qualquer forma, parece que 30 soldados russos morreram instantaneamente, e depois um total de 70 acabaram morrendo mais adiante com ferimentos, né? Então aqui dá para ver a explosão grande aqui que teve lá no centro de Kazan. E como ele está falando aqui, o rapaz, o motorista que está gravando isso daí, está falando isso, que morreram 30 e 70 no total depois, né? Então, estamos confiando no que ele está falando aqui, como ele é do morador da cidade, certamente mora na região, deve estar informado pelas mídias ali do local, né? Aqui tem a localização de Kazan, dá para ver que fica bem longe, fica depois de Moscou aqui, ó. Moscou está aqui, a Ucrânia está aqui embaixo, e Kazan está bem mais para cá, né? De qualquer forma, um acidente aí que pode ter ajudado bastante a Ucrânia. Dá para ver aqui uma enorme coluna de fumaça lá na cidade. Aqui o mesmo acidente aqui de outro ângulo. Dá para ver a detonação secundária das munições, né? Eles confirmaram que é no centro de treinamento aqui que tem, um centro de treinamento para tanque que tem aqui, provavelmente foi explosão de munição mesmo. O cara falou, foi correto. Se morreu realmente 70 pessoas ali, a gente não sabe, né? Mas que teve essa explosão, teve. Bom, além disso, agora essa daqui foi causada pelos ucranianos mesmo, né? Aqui em Rubizhne, próximo a Kriminá. Aqui, Kriminá fica aqui, Rubizhne, essa outra cidade aqui, né, é a cidade que dá mais suporte para Kriminá, na verdade. Kriminá já está na linha de frente há algum tempo, né, Rubizhne acaba sendo a cidade que dá suporte para lá. Tem essa outra cidade aqui que também seria importante, mas como tem o rio aqui, ó, o rio meio que impede que se preste apoio daqui para cá, né. Enfim, na cidade de Rubizhne, os ucranianos identificaram um grande depósito de munição e tropas russas e fizeram um ataque com HIMARS ali na região, ó. Dá para ouvir já a detonação secundária, né?
Isso aí não é a mesma explosão repetindo não, tá? Olha aqui onde é que está o marcador aqui. São várias explosões no mesmo lugar. Não dá para saber se foi um HIMARS só que causou as detonações em sequência, ou se os ucranianos jogaram vários HIMARS ali, né? Aqui, ó, tem a informação aqui da base que foi destruída. Foi esse prédio verde aqui, parece que é um grande galpão, um grande ginásio que estava sendo usado pelos russos como uma base deles, né? E aqui dá para ver, aquele vídeo foi gravado a partir daqui, deixa eu tirar minha cabeça daqui. O vídeo foi gravado a partir aqui do POV, né? Então dá para ver aqui o sentido dele aqui. Embaixo aqui é justamente esse galpão com teto verde aqui. E foi isso que foi destruído. Foram, parece que 12 mísseis HIMARS que atingiram esse daqui. Então não foram explosões de munição lá dentro, não. Foram realmente 12 HIMARS chegando nesse mesmo ponto aqui. O que indica que deveria ter aqui uma grande concentração de tropas, uma coisa muito importante aqui que os ucranianos queriam destruir, né? Bom, uma outra informação aqui que, enfim, não dá para saber exatamente o que significa isso daqui, não é a primeira vez que eles fazem isso, mas enfim, as crianças na cidade de Enerhodar estão sendo evacuadas para Crimeia, né? Enerhodar é essa cidade aqui, onde tem a usina nuclear de Zaporizhia, né? Nessa cidade aqui. É uma cidade que está em controle dos russos há bastante tempo e que talvez os russos estejam preocupados com a ofensiva ucraniana aqui em Zaporizhia, então estão aproveitando para roubar as crianças daqui e levar lá para a Crimeia nisso daí, né? Não dá para saber exatamente o que está acontecendo aqui, por que eles estão fazendo isso, mas segundo eles estão dizendo aqui, é que todas as crianças devem ser evacuadas até o dia 20 de abril, justamente para lá para a Crimeia, né? O que eles estão planejando com isso, a gente não sabe. Bom, aqui tem uma outra informação, que na verdade são duas informações junto, tá? Essa informação de cima que dava conta de que... Quer ver? Aqui tem a tradução aqui embaixo. Que os russos estavam tentando tomar Bilororivka e chegaram a avançar um pouco, conseguiram avançar um pouco, né? Bilororivka fica aqui próximo a Kremina, justamente nessa região aqui onde tem Rubizhne também, né? Aqui é a cidade de Bilororivka. Então os russos chegaram a avançar, não chegaram a tomar a cidade, tá? Mas diz que chegaram próximos do limite da cidade. É o que está falando nessa coisa aqui. Só que logo em seguida veio essa outra informação aqui também, que as tropas ucranianas fizeram um contra-ataque na área de Bilororivka e ganharam novamente o controle das posições que eles tinham deixado durante a ofensiva russa anterior. Ou seja, voltou tudo ao normal. Os russos conseguiram avançar alguma coisa, os ucranianos retomaram aqui nessa região aqui de Bilororivka, né? Agora, isso daqui é a questão que é mais incerta, né? A gente tem uma informação assim muito por alto de que teriam sido tomados 3 ou 4 vilarejos na região de Zaporizhia, né? Não tem confirmação oficial. Vamos entender o que é isso daqui. Aqui em Zaporizhia, esse fronte aqui é um fronte que tem já há bastante tempo, está parado aqui já há bastante tempo. Alguns dias atrás eu falei para vocês que havia indicação de avanço ucraniano aqui de Oryhiv em direção a Robotny, que é essa outra cidadezinha aqui, né? Então essa outra cidadezinha aqui, Robotny, teria sido, os ucranianos teriam chegado perto dela, ou, segundo alguns dizem, tomado a cidade, esse vilarejo aqui de Robotny, né? E eu falei naquela época que eu achava que isso daqui pode ser os ucranianos testando a defesa russa. Testou, conseguiu avançar, os caras avançam, né? Mas não é o objetivo, não seria já a contraofensiva ucraniana aqui na região. Agora, eles estão fazendo esses testes já há bastante tempo em toda essa linha de frente, né? E dessa vez a coisa teria acontecido aqui próximo de Huliapole, que é essa outra cidade aqui. Os vilarejos que teriam sido tomados são justamente esses aqui, ó. Marfopil, Stepanivka, Mezhirish e Reshentlivsk. Esses vilarejos aqui teriam sido tomados, segundo estão especulando as pessoas aqui, teriam sido tomados pelos ucranianos já, né? E bom, a gente não tem muita confirmação, não tem nada que diga alguma coisa específica, mas tem esse vídeo aqui, tá vendo aqui? Esse outro cara aqui fala um pouco mais. No outro falava de 3 vilarejos, esse aqui fala de 4 vilarejos. Enfim,
teria algum avanço ucraniano aqui. Mas tem pelo menos uma evidência que eles estão colocando, que é mais aqui para baixo, que é essa imagem aqui, ó, que foi publicada num canal de Telegram ucraniano, e que mostra aparentemente moradores de um vilarejo saudando o exército ucraniano. Isso é típico de quando o vilarejo é libertado, né? De novo, a gente não tem nenhuma informação. Segundo eles dizem, isso aqui parece ser ali em Zaporizhia, essa região, mas não tem georreferenciamento, não tem nada. Vamos aguardar, mas vou tocar o vídeo aqui para vocês verem o que acontece. São soldados ucranianos. Ви знали, що він приїде, ми знали! Parece mesmo um clima de festa ali, né, de agradecimento. Então, assim, eu imagino que possa indicar realmente que tem alguma coisa aqui, algum avanço ucraniano aqui. Ainda é cedo para a gente saber o que é exatamente, mas né, vamos aguardar aí para ver se tem mais alguma novidade. Bom, em Bakhmut a luta continua muito dura lá, com muita ida e vinda, né? Ontem parece que novamente os russos tomaram de novo a estação de trem, e agora cedo os ucranianos retomaram a estação de trem lá de Bakhmut. Então é muito difícil de saber exatamente o que está acontecendo por ali, a coisa está muito fluida. Ontem teve um comunicado dos ingleses falando que os ucranianos estavam preparando a saída de Bakhmut e coisa e tal. Mas olha só, não tem indicação disso não, tá? Assim, é lógico, o Zelensky deixou claro que no momento que Bakhmut não tiver mais utilidade, não for mais interessante para os ucranianos continuarem ali, eles vão sair. Não tem por que manter a cidade, né? Mas não parece ser isso não. O que a gente sabe de fato é que o grupo Wagner parece que não está mais lá. Os últimos prisioneiros, os últimos embates que houve entre ucranianos e russos, não tinha mais tropa do grupo Wagner. Ou seja, das duas uma. Ou o grupo Wagner foi totalmente dizimado pelos ucranianos, ou os russos tiraram definitivamente o grupo Wagner dali, eles não conseguem mais, não tem mais capacidade de lutar, foi levado para outro canto para fazer a regeneração deles lá, né? Então, os ucranianos continuam lutando, porque agora estão matando os VDV, que também são tropas significativas lá dos russos, né? Então, continua a situação basicamente a mesma aqui em Bakhmut, né? Avanços e retrocessos e, no final, não muda nada, com exceção de mais russos mortos, né? E sim, é claro, também ucranianos acabam morrendo nisso daqui, mas como vocês sabem, a defesa sempre tem vantagem nesse tipo de coisa, então acabam morrendo muito mais russos do que ucranianos, e esse é exatamente o objetivo dos ucranianos aqui, né? Pode ser, de fato, que em algum momento os ucranianos falam que, olha, já matamos russo o suficiente, não está valendo mais a pena isso daqui, vamos sair, né? Mas certamente os objetivos já foram alcançados. O grupo Wagner, pelo menos, que era o único grupo que tinha capacidade de avançar, de fato, na linha de frente, já não está mais funcionando. Bom, ontem a gente falou aqui que o Prigozhin tinha feito uma entrevista, tinha falado num artigo de uma revista russa, que era a hora da Rússia focar na defesa, parar de tentar tomar território e coisa e tal. E o Instituto para o Estudo da Guerra aqui fala que, na verdade, essa interpretação que foi dada por algumas mídias ocidentais estava errada, ou é incorreta, né? O Prigozhin disse que isso daí foi um espantalho criado pelos ucranianos, ou criado por inimigos internos e coisa e tal. Ele nunca falou nisso. O que ele disse, segundo ele próprio explicando depois o texto que ele publicou, é que ele advoga por uma tentativa final de avanço russo. A Rússia ir por tudo ou nada contra a Ucrânia, porque se ganhar, ótimo, se não ganhar, uma derrota é melhor do que ficar nesse negócio no meio termo ali, né? Vai pro tudo ou nada, se perder, é bom perder, porque daí energiza o nacionalismo russo para voltar mais forte daqui a alguns anos, né? Eu acho que eu gostaria que eles fizessem isso, porque eu acho que eles vão se ferrar se fizer uma coisa desse tipo, né? Enfim. Parece que os bloggers militares russos também entenderam dessa forma o que ele tinha dito, né, que ele estava querendo o fim do avanço e coisa e tal, e ele foi muito criticado lá também entre os militares russos. Ou seja, o erro aqui não foi tanto de interpretação nossa, foi um erro da incapacidade do Prigozhin de se comunicar, né, de esclarecer o que ele estava querendo,
ou então ele voltou atrás. Ele falou um negócio e teve tanta gente criticando que agora ele voltou atrás. Não foi bem isso que eu quis dizer e coisa e tal. Enfim. Ele fala mais algumas coisas aqui sobre a política interna russa, mas não tem nada de muito significativo aqui não, né? Isso aqui é um vídeo curioso que saiu aqui no 9gag de um tanque russo feito de madeira, né? Parece realmente que é um tanque que uma parte dele, tá vendo aqui? Ele estava sendo usado em combate, mas uma parte dele é feito de madeira, né? Bom, enfim, uma curiosidade aí, um tanque russo de madeira. Pode ser só uma isca, né? Para gastarem munição à toa com um negócio que na verdade não é um tanque. Ou então, na hora de fabricar isso daí, faltou material, ao invés de botar o revestimento de aço, botaram de madeira mesmo, vai entender. Bom, os pais do jornalista Evan Gershkovich, que foi preso pelo Putin lá em Moscou há pouco tempo atrás, né, fizeram um apelo aqui, falaram, porque, poxa, eles são russos, né, eles nasceram na União Soviética, imigraram de lá em 1979, fugindo do regime soviético, mas os filhos deles foram criados falando russo e inglês, por isso que o Evan Gershkovich tinha fluência em inglês e acabou trabalhando como repórter indo para a Rússia, né? E acabou sendo preso lá. Esse aqui é o Evan Gershkovich. E os pais dele estão dizendo que é como estar de novo na União Soviética, né? Infelizmente. A impressão que dá é exatamente isso, que a Rússia está retornando para o autoritarismo da União Soviética. Bom, isso aqui é uma propaganda que está dando muito o que falar lá na Rússia, porque é uma propaganda de um site de relacionamento, um Tinder chinês, né, mas que está passando na Rússia e que mostra apenas mulheres russas com homens chineses, né? Ou seja, dando a entender que... não sei o que todo mundo está entendendo isso aqui. Bom, os homens russos todos estão morrendo na guerra, então vai sobrar um monte de mulher na Rússia. Na China, vocês sabem, tem um problema em várias regiões da China de excesso de homem, porque com a política do filho único, né, que houve durante muito tempo do Partido Comunista Chinês, na China os pais preferiam ter meninos do que meninas, então quando tinham meninas, deixavam a menina morrer, né, uma coisa muito triste, mas a verdade é que faziam isso mesmo, de forma que em muitas regiões rurais da China você tem muito mais homens do que mulheres hoje em dia. Eu não sei o que eles estão querendo entender com isso daqui, né? Se é um interesse de aproximação da China com a Rússia ou se é realmente alguma coisa objetiva, matemática, como eu falei. Olha, agora que morreu muito russo na guerra, tem mulher sobrando na Rússia, né? E tem homem sobrando na China, pô, vão fazer negócio aí, né? Matematicamente faz sentido, né? Mas eu fico pensando como é que um soldado russo vendo um comercial desse se sente, né? Caraca, eu tô aqui me matando para deixar as mulheres russas lá para os chineses, né? Meio que é isso mesmo que está acontecendo. E é curioso essa outra menina aqui que fez um vídeo gravando, também ela é russa, né? E ela faz um vídeo destruindo o passaporte dela, criticando os homens que fogem do país por causa da guerra e coisa e tal. E, assim, de novo, é um protesto meio que não faz sentido, né? Porque ela não seria chamada para guerra obrigatoriamente, né? Então, para ela é muito fácil rasgar o passaporte russo e ficar na Rússia, né? Não é a mesma coisa que para um garoto que está fugindo da Rússia, né? Enfim, aqui, eu não posso botar o som porque dá copyright de música, né? Mas aí ela mostra ela destruindo o passaporte dela para dizer que não vai sair da Rússia, que ninguém deveria sair da Rússia e coisa e tal. Mas, de novo, 2 pesos, 2 medidas aqui. Para ela é muito fácil fazer isso. Qualquer coisa depois ela entra no relacionamento lá e arruma um chinês para ela. Isso aqui é um programa curioso lá na televisão russa, em que alguns propagandistas russos discutem a falha na primeira fase da operação militar especial. Ou seja, dá a impressão mesmo que o pessoal está pensando em uma saída dessa guerra. Ou seja, vamos chamar isso aí, essa besteira toda de primeira fase da operação especial, vamos entender que houve uma falha e agora a gente vai se preparar para a segunda fase. Não estamos desistindo da Ucrânia, mas vamos agora nos preparar para a segunda fase da operação militar especial, né? Será que é isso? Isso aqui é o que o pessoal está conversando aqui, ó. Estão discutindo justamente que houve vários erros, né? Parece que fica claro que houve decisões que foram tomadas que acabaram prejudicando o resultado da primeira fase da operação militar especial. O que chama a atenção é isso, né? Eles chamarem de primeira fase da operação militar especial, porque
A verdade é que, em tese, na cabeça do Putin, era uma operação só, né? Ele esperava ganhar essa guerra, né? Mas o pessoal está chamando isso de primeira fase justamente para ter uma opção de saída. Vamos sair agora da Ucrânia, a gente se fortalece e a segunda fase vai ser mais forte. Não, quando eles saírem da Ucrânia vão estar destruídos, não vai ter nada aqui, né? E bom, eu tenho que falar sobre mais uma besteira que o Lula falou, então antes de eu encerrar esse vídeo no tom que eu não tenho como evitar, eu vou pedir para as pessoas tirarem as crianças da sala, desejar boa Páscoa para todos vocês, para quem professa a fé ortodoxa, e é isso daí. Eu não tenho como me manter calmo e não falar nada com relação ao que o Lula falou aqui, o absurdo que foi, a idiotice que foi, a porcaria desse molusco descerebrado que a gente botou na presidência lá, que puta que pariu, eu vou te falar um negócio, né? Aí o cara dizendo aqui, olha, eu acho que foi mais fácil entrar na guerra do que sair da guerra. Porque a guerra só começou pela decisão de 2 países. Como assim começou pela decisão de 2 países, Lula? Um país invadiu o outro, não teve decisão de 2. Que mané decisão de 2 países? Pô, não tem lógica nenhuma isso. E nós que não temos nada a ver com a guerra, ele fala aqui, precisamos conversar com os 2 países para fazer a paz e conversar com os Estados Unidos também. O que os Estados Unidos têm a ver com isso? A Rússia invadiu a Ucrânia, não tem, caralho, a porcaria desse verme corrupto, ladrão, idiota ainda por cima, falando uma merda deste tamanho, não é possível acreditar. Isso aqui não tem como ser estratégia. Isso aqui é alguém falando merda. Porque mesmo que ele tivesse, vamos supor, uma estratégia de bater nos Estados Unidos, queremos bater nos Estados Unidos por estratégia geopolítica e coisa e tal, caraca, não justifica você falar uma merda deste tamanho. Você só está se expondo como um idiota e fazendo o Brasil como um todo passar por idiota. Putz grila, eu vou te falar uma coisa. Do jeito que as coisas estão, o presidente Putin não toma a iniciativa de parar a guerra. Porque ele não quer, né? Porque ele poderia parar a guerra a qualquer momento, é só ele tirar as tropas de lá. E aí ele fala aqui, ó, o Zelensky não toma nenhuma iniciativa para parar a guerra. Como assim? Tudo que o Zelensky está fazendo é tentar parar a guerra, seu idiota semicerebrado. Ele está justamente querendo tirar as tropas russas que invadiram o país dele. Tudo isso que está acontecendo é o Zelensky querendo acabar com a guerra. É isso que está acontecendo. Que idiotice é essa? Essa equivalência entre Rússia e Ucrânia, não existe isso. Só na cabeça desses comunistas, filhos da puta, esses velhos desgraçados, amantes de Fidel Castro, que tem aqui na América Latina, que ainda acham comunismo uma coisa bacana, e aí ficam com essas ideias porcas, querendo lamber a porra do pau do Putin em conta de anti-americanismo. Não temos que nos separar dos Estados Unidos, porque não sei o que lá. E aí vai se juntar com o Putin, com a China. Que coisa mais idiota que esse cara tá fazendo. Cara, o Brasil tá indo num caminho muito ruim. Mas muito ruim. É o que eu falo pra vocês. Eu não consigo entender como que uma pessoa votou no Lula. Olha só, pra dizer que o Brasil elegeu o Lula, eu não consigo entender isso. Não consigo ver como isso aconteceu. Ok, deu o resultado, a urna deu, ok, estamos aqui. Não vou questionar resultado de eleição, mas na minha cabeça não entra o fato de uma única pessoa que não seja o próprio Lula ter votado nele, porque ele é um idiota, um ladrão, um corrupto, um filho da puta que tem que ser tirado da presidência o mais rápido possível. O impeachment já está atrasado. E além disso, ainda tem a porcaria do Lavrov. O que o Lavrov está fazendo aqui no Brasil? O que esse idiota vem fazer aqui? Criminoso de guerra, vai vir passear aqui no Brasil? Que história é essa? O que esse cara está fazendo aqui? A gente está vendo um problema enorme de um monte de espião russo que está se criando aqui no Brasil já há muito tempo. Então a gente já tem um problema de espionagem russa no Brasil. Agora com o Lula deve piorar muito, porque eu só posso imaginar que esse malote diplomático do Lavrov vai estar cheio de coisa para ajudar a fazer mais espião aqui no Brasil. Só posso imaginar isso. E o Lula lambendo o saco do Lavrov também. Puta que pariu. Aqui eles falam que ninguém sabe o que é o teor da conversa. Ele tá chegando amanhã, dia 17. O Lula também tá chegando de viagem do exterior agora também. Aí tá falando aqui que era questão de diesel. Que o Lula quer negociar diesel com a Rússia. Para quê? O preço do petróleo está caindo no mundo todo. A gente não precisa de petróleo russo. Principalmente, a gente não precisa de petróleo sujo de sangue. Esse petróleo russo, tal como o fertilizante russo, é fertilizante sujo de sangue. Tem que acabar com isso. A gente tem que cortar a relação com países agressores. Isso é importante para toda a humanidade. Se você começa a premiar país agressor só porque, eu não gosto dos Estados Unidos, então vou me juntar com países agressores. Olha o mundo que você está construindo. Você está justificando
agressão por quem tem mais força, né? Enfim, algumas pessoas estão organizando aqui manifestações contra a vinda do Lavrov. O Eduardo Jorge, vocês lembram, ele foi candidato a presidente da República aqui no Brasil em 2014, coisa e tal. Candidato pequeno, não conseguiu muitos votos, mas muita gente gostava do Eduardo Jorge, né? E ele está falando aqui sobre a manifestação no dia 17/4, amanhã, lá em São Paulo, em frente ao consulado russo, que fica na rua Paula Machado, 1366, metrô Butantã, lá em São Paulo. Vai ser uma manifestação pró-Ucrânia contra russos lá em São Paulo. E também vai ter no Itamaraty também, dia 17/4, né, amanhã, 12h30, também em frente ao Palácio do Itamaraty, também está marcada a manifestação contra o Lavrov, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.